Olá, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos aqui com os diálogos contemporâneos da psicanálise. Hoje com o nosso tema, psicanálise no hospital, com a nossa estimada professora... E os meus estimados alunos. Daniele Feitosa. Minha irmã, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua colaboração, pela tua doação nessa nossa formação. Obrigada a vocês pelo convite. Achei um máximo essa ideia. E, primeiramente, nos fale da sua formação, tanto de psicóloga como de psicanalista. Como é que foi entrar nesse universo lacaniano? Era uma vez, em mil... Bom, meu nome é Daniele Feitosa, né? Sou psicóloga, formada em 2012. Sou mestre em psicologia pela Unifor, sou especialista em cancerologia pela modalidade residência, fui residente pela Escola de Saúde Pública lá no ICC. E aí sou especialista em psicologia da saúde, em saúde coletiva, em cuidados paliativos. E a psicanálise também entra nesse cenário, né? A psicanálise ela entrou na minha vida na faculdade, né? Acho que a faculdade é o lugar onde a gente experimenta, né? Passeia e pelo menos por todas as leituras, né? Por todas... Não gosto dessa palavra abordagem. Prefiro leituras. Mas o que a gente muito escuta, né? Da faculdade, abordagem. Do abordar, né? É porque, para mim, vem do abordar, né? E aí, a psicanálise, ela começou a me encantar. E aí, já entrei em análise, né? Iniciei a análise na faculdade. E aí, comecei a olhar e escutar esses sujeitos, tanto lá nos estágios da faculdade, como depois, né? Porque assim que eu me formei, eu não passei na residência. Eu trabalhei num CRAS, né? E aí, o CRAS foi um lugar muito, muito intenso para mim, assim, muito mobilizador, porque eu escutava esses sujeitos de um lugar de violência sexual, né? De violência física no CRAS, né? No CRAS e no CREAS. Passei 6 meses no CRAS só e depois fui para o CREAS, para depois entrar no hospital. Então, o sujeito do inconsciente, ele sempre ele ia me encantando lá na graduação, e com a minha análise, que é uma das bases da formação do analista, né? Me veio o desejo de estudar cada vez mais. Claro que quando a gente fala em psicanálise, a gente fala do Freud. Então, o Freud, ele é o pai, né? Hoje é o aniversário dele, todo mundo me lembrando disso, né? A gente vai dar parabéns à supervisão daqui a pouco. Meu Deus, querem porque querem cantar parabéns para o Freud. Eu fico imaginando ele cantando parabéns para ele mesmo, com menos um ano de vida. Né? E aí, estudei, né? Eu não vou dizer muito, porque acho que nunca a gente vai estudar muito Freud, sempre falta, né? Sempre falta o que ler, reler. Se você lê aquele texto Mal-Estar na Civilização 10 vezes, você vai ver o que você não viu em nenhuma das leituras anteriores, né? Mas o sujeito do inconsciente, para mim, ele sempre se apresentou como linguagem, né? O que é que você está me dizendo? Como você está me dizendo? O que você usa para me dizer? Isso sempre me encantou. Então, quando eu comecei a ler os autores que falavam de Lacan, eu digo, peraí que esse cara é massa, Freud é incrível, mas esse cara tem um quê a mais, assim. O que a mais? Será? Quem vai me julgar eu falar com o que a mais, né? E aí, comecei a estudar Lacan, fazendo análise com uma lacaniana, né? Estudando, tendo supervisão com um lacaniano, e aí me apropriando desse lugar, né? Lembro muito, no dia da minha análise, eu ainda fazia... ainda estava na graduação, e que eu me questionava o momento que eu iria poder me dizer psicanalista. Não, eu não sou psicanalista. Não sou psicanalista. Eu não estou vinculada a uma escola. Porque tem tudo isso, né? A formação do psicanalista é diferente. É diferente ou é a mais da formação do psicólogo? Eu diria que são caminhos diferentes, né? Porque eu não coloco como mais ou menos. O psicólogo, ele tem a sua graduação e ele finaliza com o conhecimento X, que não é o suficiente, nunca vai ser. E o psicanalista, ele precisa estar em formação, em conhecimento, em reconhecimento constante. Porque como é que um sujeito vai ser analista sem estar num divã? Sem passar por um período nesse lugar de analisando, né? Colocar as questões, perguntar o porquê a psicanálise, né? Vou tossir aqui, viu? Estou aqui fazendo aniversário. Então, é isso. Então, eu na análise, e aí a minha analista
pontuava que você vai se dizer psicanalista, né? Com as bases, com a supervisão, com a análise e com os estudos, que podem ser em grupo e podem ser individuais. É interessante que o estudo seja compartilhado, mas existem algumas necessidades para você fazer parte das escolas, né? Então, nem todo mundo consegue encaixar horário. Enfim, cada um tem as suas demandas. Então, aí eu encontrei a psicanálise e eu não consigo pensar. É tanto que quando você fala assim, a Daniele, ela escuta de outro jeito. Eu tenho uma amiga que ela diz isso. E não é que eu escuto de outro jeito, é que quando você fala alguma coisa, eu digo, Como é? Né? Eu já escutei o que a pessoa disse. Mas quando você pergunta como é, a sensação é que eu quero que ela diga de novo para ela ouvir o que ela disse. Mas não é aquela frase famosa não, né? Fale mais sobre isso. Não, odeio essa frase. Por falar nisso, eu odeio essa frase. Porque quando você convoca o sujeito a falar mais sobre isso, ele já não vai falar, né? Então, me fala mais sobre isso. Aí a pessoa fala sobre o quê? O que é que ele descobriu? Porque tem sempre isso, né? O analista está lá naquela posição de suposto saber, e aí convoca o analisando a falar. E aí, quando ele coloca de uma forma ou antecipada, né? Ou fale mais sobre isso, o cliente, o sujeito, vai lá dizer o que é que ele achou do que eu falei. Não é bem isso que eu quis dizer, né? Às vezes a frase sai pela tangente, né? A resposta sai pela tangente do não era bem isso que eu queria dizer. Eu quis dizer que eu amo minha mãe. Dani, você falou aí falou um pouco da tua formação e você falou uma palavrinha que nós, enquanto formandos em psicologia, não usamos muito, que é residência. Sim. A gente associa muito residência à formação médica de medicina. Sim. Como é que é essa residência para o psicólogo? Se é para todos? Se tem concurso? Se não tem? Ixi, Maria, pauta bombástica, né? Bom, a residência é um programa, né? Hoje em dia nós temos várias residências aqui em Fortaleza, pela Escola de Saúde Pública, o Instituto do Câncer e a UFC. O que é a residência? A área médica já está implantada há alguns anos, mas a equipe multi, com psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro, fono para algumas residências e fisioterapia, né? Então, é um processo de formação em serviço, onde você faz, sim, uma seleção, né? É uma prova, tem entrevista, alguns processos seletivos e currículo. E aí você permanece durante 2 anos com bolsa. O valor da bolsa, não sei quanto é que está agora, mas chega a ser quase R$4.000. Mas você passa 60 horas dentro do hospital, de 7 da manhã às 7 da noite. No R1, de segunda a sexta, que é o primeiro ano, e no R2, podendo intercalar os plantões para contabilizar essa carga horária de 60 horas. Importante, cada instituição ela tem a sua metodologia dentro de uma estrutura. Então, o ICC, meu amor, meu afeto, a minha residência ainda era vinculada à Escola de Saúde Pública. Hoje eles têm residência própria. Então, muitas vezes, o R1, que eu te disse que é durante a semana às 60 horas, pode entrar o sábado e o domingo. Isso não foge do esqueleto que o Ministério da Educação, porque é gerido pelo Ministério da Educação, coloca, certo? Então, quando o residente ele precisa cumprir essas 60 horas. Dentro dessa carga horária, ele atende no hospital inteiro, ele tem aula, ele faz parte das sessões clínicas com a equipe toda, né? Incluindo o médico. É interessante que a gente fala assim, e aí é uma luta nossa, né? Cadê os residentes? Multi? Cadê os médicos? Traz eles também. Como se eles não fizessem parte, né? Uhum. E aí, infelizmente, nós ainda temos 2 residências. A residência médica e a residência multi. Mas isso é uma luta que eu acho que vocês precisam trilhar, né? Para que a residência é residência. Então, se a equipe é multi, o médico está incluso, né? E é verdade que residente não tem vida? Não tem. Isso é muito... Praticamente 12 horas dentro do hospital. Complicado. Mas é interessante, sabe, Duarte? Porque, assim, quando eu respondi, né? Eu acho que eu respondi mais como um clichê de residente não tem vida, né? A residência foi o período que eu mais amadureci o meu processo formativo. De leitura, não só de leitura, mas da interação de uma equipe. Eu convivia mais com a minha equipe do que com a minha família. Sim. Então, era tanto que a enfermeira é madrinha do meu filho. Um enfermeiro, um assistente social, uma nutricionista, uma fisioterapeuta. Então, assim, muita gente que você convive 60 horas no mesmo setor.
Se eu tô na emergência, eu tô com todos na mesa. Às vezes eu não quero nem olhar para a cara deles, né? E aí eu falo que foi um período de grande formação também disso, de me relacionar com o outro, de um saber diferente, entender que o saber dele não é melhor nem pior do que o meu e que, às vezes, a cena vai ser dele e não minha, e eu tenho que me retirar para o paciente poder ser atendido. Então, me colocou nesse lugar, sabe? Que o meu saber... E aí, nós, né, da psicologia, nós temos muito isso, né? De, às vezes, de forma rasa, dizer que tudo é psicológico. Sim. Né? E não é. Existem questões físicas, né? Nós, da psicanálise, fazemos isso também e a gente precisa estar divertido dessa questão, né? Há muito tempo, né? Eu, iniciando meus estudos, e aí eu não pude ir para um encontro. E aí uma colega disse, isso é resistência. Eu disse, não, isso é necessidade de ficar em casa, que minha mãe tá mandando. Tipo assim, né? Então, pera, né? Claro que o inconsciente, ele nos prega peças, né? Claro que, nossa, você está na terceira relação e você permanece com um companheiro ou com uma companheira que traz alguns aspectos de sofrimento. Claro, você inicia um grupo de estudo e, de repente, você botou no horário e você não está podendo ir. Como que você se colocou naquele horário disponível e você não pode ir nenhum? Uhum. Mas, às vezes, você não ir não fala da resistência. Fala de uma questão social, né? De relação, de necessidade básica. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi as perguntas. Respondeu, estimada professora. Esse menino, sei não. Dani, e outra coisa que eu sempre achei interessante é essa relação, como o próprio tema coloca, psicanálise no hospital. Sim. Né? A gente, quando fala de psicanálise no senso comum, a gente tem duas imagens. Né? Sim. Psicanálise, divã, Sim. e a outra palavra não pode ser dita por motivos óbvios, né? Mas sempre tem a ver com sexo. Sim. Então, se associa muito psicanálise com alguém deitado no divã e alguém atrás dormindo ou fumando um charuto. Não é. Ou também a questão, tudo é a mãe, ou então Coitada. termina tudo em sexo. Como é que é fazer psicanálise num leito de hospital? Muito sofrido. É muito boa essa pergunta, né? E tem até alguns livros, né? Quando a psicanálise entra no hospital, né? São livros bem básicos de leitura, importante para quem gosta aí da psicologia da saúde. Eu já vi muito residente, porque eu fui preceptora. Fui residente, depois fui preceptora. Já vi muito residente achar que vai fazer divã com o leito de hospital. Do leito, Do a leito, cama, a cama. do enfermo, Exatamente, seu divã. seu divã. Aí ele fica lá na cabeceira, Ele acha sentado. que... Exatamente. E aí, assim, quando a gente fala da psicanálise, você falou perfeito, a psicanálise no hospital não é análise no hospital. Não se faz análise dentro do hospital. Até porque o sujeito está atravessado por um adoecimento, que é físico. Né? Existe um diagnóstico. Então, vamos imaginar, né, que é a minha expertise. Um paciente oncológico que traz um sofrimento por um câncer de cabeça e pescoço, sei lá, tireoide. Então, ele vai trazer dificuldade para falar quando ele faz a cirurgia. Uhum. Então, como é que a psicanálise chega? Como é que a psicanálise aborda, né? A gente fala que a gente não pode vender a psicanálise no hospital, porque na psicologia hospitalar, nós chegamos no paciente através de caminhos como busca ativa, solicitação, né? O que é busca ativa? Busca ativa é quando eu vou atrás do paciente. Sim. O paciente está lá no leito e aí eu vou lá na enfermaria, ver se ele precisa dos meus serviços. Sim. Isso para a psicanálise é muito tenso, né? Porque eu vou me oferecer. E sempre né? tem aquele princípio, né, da pessoa buscar o analista em meio ao sofrimento. Exatamente. Então, para a psicanálise, isso nossa, eu vou lá perguntar se ele me quer ou se ele precisa de mim. Como assim, né? Busca ativa, solicitação, o paciente ele pode solicitar, né? Solicitação da equipe, desculpa, a equipe, o enfermeiro pode dizer, Dani, o paciente não está bem, passa por lá. Demanda espontânea, o meu paciente ele pode chegar até mim, ou familiar, né? E solicitar um atendimento. Então, quando a gente fala do hospital, a psicanálise ela precisa ter cuidado para não perder a sua ética, né? Então, claro que quando por exemplo, eu era psicóloga do posto, né? Você passa pela enfermagem o seu reconhecimento de Flávia, meu nome é Dani, eu faço parte da equipe do serviço de psicologia aqui, porque eu não vou dizer, eu sou psicanalista daqui, né? É o quê? Até porque não contratam psicanalistas para atender, contratam psicólogos com esta leitura, né? Faz parte do serviço, quem precisar, estou por aqui, me chame e tal. E aí eu passo pelas enfermarias também para me apresentar enquanto profissional da instituição.
E a psicanálise, ela entra nessa leitura do sujeito quando a gente fala desse desejo, né? Essas pulsões de vida, pulsão de morte, né? Como que esse sujeito se apresenta como linguagem no hospital, né? Um sujeito que vai precisar mudar uma função de órgão, por exemplo, passou 40 anos defecando pelo reto. E aí precisa agora usar uma bolsa de colostomia, né? Como é isso? Como é que é essa mudança? Então, o que é que ele diz desse corpo? Como é que esse corpo aparece no discurso desse sujeito? Em todas as formas de leitura desse sujeito, né? Do sujeito do comportamento, ou do sujeito inconsciente, ou do sujeito um outro, ele vai se apresentar de uma forma diferente, né? Então, quando ele fala de Dani, eu sei, lembro muito, eu sei, Dani, que eu consigo fazer cocô pelo reto. Eu vou no banheiro, eu preciso fazer cocô pelo reto. E aí, quando a enfermeira chegou, ele já estava sentado no vaso, né? Num sofrimento intenso, né? Por uma difícil aceitação desse corpo que foi mutilado, né? E aí, o ânus, ele entra aí como um lugar lá nas primeiras fases, né? Na fase anal, fase oral, fase fálica. Então, esse sujeito, ele precisa se reorganizar e falar dele a partir de um outro olhar, né? Então, agora eu vou defecar e o outro vai me ver. Nós temos leis, né? Regras de convivência em que, não, você não pode soltar a flatulência no meio das pessoas, você não pode fazer cocô aqui, né? Então, o outro vai aparecer. O teu olhar vai dizer quando é que ele fez cocô ou não, porque a bolsinha vai encher, né? Então, a psicanálise, ela entra para esse olhar, para esse sujeito inconsciente, entendendo que ele reverbera no corpo inteiro. Então, como que ele vai... Quais mecanismos ele vai se utilizar, né? Ele vai permanecer nessa negação, né? Ele vai dentro da estrutura. Porque que estrutura é essa que se apresenta? E a psicanálise continua no hospital, observando, escutando esse sujeito a partir da estrutura que ele apresenta. Então, o que muda quando a gente fala... E aí, o que é importante lembrar é que no hospital a gente não faz análise. A gente não vai ter... Nós não vamos ter, até pelas condições clínicas, orgânicas que esse sujeito apresenta, a mesma possibilidade. Às vezes, ele está tão desorganizado que ele não consegue, inclusive, falar. Então, mais uma escuta qualificada para tentar ajudar aquele sujeito a se reorganizar ou... Dentro dessas marcas que esse adoecimento provoca. A partir dessa leitura, desse inconsciente que ele vem à tona, né? Porque ele vem à tona quando ele diz... O que é que eu vou ser... Pronto, um caso muito interessante. O paciente ele fez uma falectomia por um câncer de pênis. E aí a equipe estava... Paciente jovem. E aí a equipe estava comprometidíssima emocionalmente. Paciente jovem, Dani, namorador, e agora? E aí vem o sexo, né? E aí eu, primeiro ano de residência, nossa, com insegurança imensa em atender um homem que perdeu o pênis. Que situação. Aí lá fui eu. Cheguei, né? Antes da cirurgia. Cheguei antes para fazer o pré-operatório. E aí ele disse, doutora, meu pênis está péssimo. Você quer ver? E aí o exibicionismo aparece muito em pacientes com doenças graves para que você veja essa marca no corpo. E aí exibicionismo, né, não é o senso comum de se exibir, né? É de mostrar o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Eu não... E ele disse, olha, eu tive HPV, eu era pescador, ele tinha um transtorno de ordem sexual no sentido de fazer sexo com animais, com arraias, que é um peixe, né? E aí, fiz todo o pré-operatório, o paciente compreendia do procedimento que ia ser. Ele disse, vão me cortar, vão me castrar. E vão me castrar mesmo. Então, é a castração na ordem do real, né? E aí, ele falava um pouquinho sobre... Ele dizia que agarrava as mulheres atrás da igreja, né? Que era nas festas do interior. Então, ele ia para trás da igreja e agarrava as mulheres. E ele estava pensando agora em como iria fazer isso. Porque como é que, sem o órgão genital dele, ele ia dar prazer para as mulheres, né? E aí ele falava desse corpo. Ele, mas doutor... Isso ele falando livremente, né? Mas, doutora, eu tenho um corpo todo, né? O que eu vou perder é uma parte dele, é o pênis. E eu, em silêncio, sustentando aquilo, porque ele estava num processo de elaboração clara, né? Doutora, mas eu não sei, porque eu sempre tenho a esperança que fique um pouco. Porque se ficar um pouco, eu ainda consigo usar. Um pouco do quê? Um coto, doutora. Um coto do pênis.
né? E aí, mas o que o médico disse? Você recapitula, né? Porque é preciso que esse sujeito ele tenha em mente o que vai acontecer na ordem do real, né? E aí uma diferença, né, quando a gente fala da técnica, porque quando a gente fala assim, nossa, você vai recapitular o que um outro disse, quando a gente fala da clínica, eu não vou chegar e vou perguntar pro paciente que foi ao médico e ficar recapitulando a fala dele durante os outros atendimentos. Mas no hospital a gente precisa fazer, porque a gente precisa saber até que ponto ele escutou. E a escuta dele, o médico, ele disse de um jeito e o paciente ele pode ter escutado de outro completamente diferente. Porque a gente escuta o que a gente quer, né? E aí, foi para a cirurgia. Quando ele volta da cirurgia, ele volta completamente castrado, né? Muito sonolento, passei 2 a 3 dias para conseguir atender. Quando eu voltei, doutor, onde é que a senhora estava? Não vim aqui, estava dormindo. Ah, era mesmo, muito sono, muita dor. Doutora, cortaram o rapaz todinho. O rapaz, ele se referenciava ao pênis. Foi. A senhora tem que ver como é que ficou. Olha, se você quiser mostrar, mas não precisa, né? O médico... Não, mas... E aí, do jeito que ele estava, ele abriu a fralda, né? E eu não sei se vocês sabem, mas quando o pênis, né, é cortado, claro, a depender da técnica cirúrgica, eu não sou médica, mas a sonda, ela fica por baixo do testículo. Então, ele vai fazer xixi sentado. Então, entendam que muda uma questão de ordem sexual, do sexo, do E fora do ato. imaginário dele, né? Certamente que quem faz o xixi sentado é uma mulher. É a mulher, não é homem. Exato. E aí é interessante porque a gente precisa ter isso em mente para escutar o que é que ele vai ter em mente, né? Porque nós chegamos com essas questões. E aí, ele... O que é que você vê, doutora? É o que é residente de um ano. Bom, eu vejo um homem que acabou de sair de um procedimento cirúrgico e está em recuperação. Não teve nada de elaborado. Porque o que se vê é o que está ali. Eu corria muito o risco da gente cair no... Nossa, eu vejo um homem em sofrimento, em processo de... Não. O que é que eu via? Eu via um homem que tinha acabado de sair de uma cirurgia que estava se recuperando. Doutor, eu pensei sobre o que a gente conversou há 5, 6 dias. Foi. E o que foi que você tirou desse pensamento? Doutora, eu perdi foi o pênis, não foram os dedos. Pronto. E aí ele... E eu em silêncio, ele... A senhora entendeu, né? Aí eu entendi. E outra, são 10 dedos, eu só tinha um pênis. E quer saber mais? Eu tenho uma língua. Aí ele fez o movimento lá com a língua, né? E eu, né, de sustentar aquele lugar. Não, ele não estava me... Não era uma questão... Não era uma cantada. Não. Era uma elaboração dele para o novo modo de viver dele. Exato, né? E aí eu disse... Ele disse... Eu disse, nossa, é a sua resposta, é a sua forma, né? Passou. Eu fui atender ele no ambulatório, porque lá no ICC nós temos um ambulatório. E aí... Ele caiu para mim, né? Podia cair para várias outras pessoas. E aí caiu para mim. Quando ele chega, que ele olha, ele diz, não acredito. Nem eu, né? Claro, né? Com toda a imaturidade, uma residente de primeiro ano, e que é incrível ter essa imaturidade, porque quando a gente chega arrogante, achando que sabe tudo, a gente não aprende nada. E aí ele disse, você não vai imaginar. Eu disse, não vou. Nem imagino. Não imagino mesmo. Ele, olha, eu fui para a quermesse, para a primeira quermesse que teve. Aí se ele já tinha ido para casa... Já tinha para casa, passado um tempo. Aí estava no acompanhamento. Acompanhamento, pós-operatório tardio, né? E a gente marca um ambulatório a casos que a gente percebe que necessita. E aí eu disse, e aí? Né? Porque ele tinha dito que tinha ficado com os dedos e com a língua. Foi para a quermesse, ele... Doutora, a senhora precisa ver a cara das mulheres quando eu baixo as calças. Elas não veem nada. Porque lá não tem mais nada. O que tem é para cima. Né? E aí, assim, a gente foi falar sobre esse nada. Porque isso reverbera, né? Não tem nada mais. Ou tem o que ficou, né? E aí, assim, seguimos em acompanhamento do ambulatório, que também não é divã, é cadeira frente, né? Mas que tem também o objetivo de trazer esse sujeito do inconsciente a partir da leitura psicanálise, né? Não sei se foi esclarecedor. Bastante. E Dani, mudando um pouco de assunto, como é que é uma jovem... Você tinha quantos anos nessa época?
Eu era muito jovem, não. Deixa eu ver, eu me formei... Vixe, eu não vou lembrar. Eu acabo... Fazem 10 anos que eu fiz a residência. 9 anos. Nos seus 18 anos. Quem me dera, quem me dera. 30 e pouco, não, 20 e poucos, 27, 26, por aí. E como é que era a vida dessa jovem garota? 12 anos, 12 horas no hospital, leitura, tudo mais. Como é que era a vida? Pois é, eu passava 12 horas no hospital, eu e meu Celta. Celta? Tinha um Celta. Só falta ser cinza. Não, era preto, viu? Preto. Morria de medo que roubassem, que não tinha seguro, né? Mas, além disso, eu tinha um grupo de amigos para além da residência, porque é interessante, né? A gente entra na faculdade ou a gente entra em qualquer processo formativo e a gente acha que só existem aqueles grupos. Então, eu ia para a residência, passava as 60 horas lá e depois eu ia para casa ou falecer, o resto que tinha, ou eu ia fazer outras coisas. Eu ia para o cinema, eu ia encontrar com as minhas amigas. Nesse tempo eu namorava, então eu namorava. Lembrei, eu namorava. Lembrou? Lembrei, eu namorava. Então eu tinha um namorado, né? Então eu saía para jantar, às vezes passava o fim de semana para alguma praia próxima. Então eu tinha uma vida. Claro que eu não ia inventar de ir para um forró num domingo. Que é segunda-feira. 7 horas da manhã. 7 horas eu tava lá. E acordar detalhe, às 5, eu né? bati o ponto, ó, eu vou botar esse podcast pra minha amiga Luana, que fez isso comigo, ver. Eu bati o ponto todos os dias, 6h17. É pra que Luana isso? já estava lá, com 2 toras de bolo que ela tinha comprado e um copo de suco. Ela dizia, tu quer? Foi aí que eu descobri que eu sou celíaca. Né? Então, assim, dá tempo para tudo, sabe? Claro que a residência é muito pesada, e muito residente vinha para mim e dizia, eu odeio ficar 60 horas. Você foi enganado? Alguém lhe disse que não? Então, é preciso que a gente banque as nossas escolhas, né? Eu fico muito inquieta quando alguém entra num processo e diz, mas é porque, Daniele, 60 horas, né? Ninguém lhe enganou, você Ninguém me enganou. Todo mundo disse que era assim, que era puxado mesmo. Mas e aí, quer desistir agora? Tá, a porta aberta. Mas a gente tem que lutar para reduzir. Luta aí. Porque faz parte, gente. Tem escolha. Você pode não ser o psicólogo que fez residência. Mas estar na residência é um investimento de tempo, é um investimento teórico, porque você é cobrada, você vai estar lá na frente falando de um caso clínico, junto com toda a sua equipe. Né? Isso, a sua equipe inclui todos os profissionais de uma instituição que estão estudando pra caramba para saber sobre aquele caso. Então, você não pode falar besteira. Né? Então, eu tinha uma vida bem... Sabia que, às vezes, eu me pego, quando eu vou pensar nisso, talvez a minha vida da residência fosse bem mais tranquila que hoje, que eu vou para um canto pro outro. Era só no lugar, né? Era só no lugar. Era só no ICC. Era só subir e descer os andares. Hoje em dia, hospital, casa, Clínica, Uninasal, Nasal, clínica. Exatamente. Então, hoje em dia... Oxe, eu queria uma residência. Mas não é o Celtazinho preto? Não, né? Não, meu Celta. Mas tá aí que eu queria era mudar para um Celta, porque os carros para dar problema. É econômico, né? O Celta. Econômico. Quebrava não, enfrentou chuva, inundação, tudo. Muito bom. Dani, e essa experiência que não deve ser fácil, mas de lidar com a morte? Sim. Né? O psicanalista frente a essa questão da morte. Não só a psicanalista, mas a mulher, Sim. a mãe, a filha. Como é que é lidar com isso? Talvez no dia a dia da tua profissão. Semana passada, eu faço parte de uma equipe, né, de cuidados paliativos lá da Unimed. E aí, nós somos em 2 equipes pela manhã e uma equipe à tarde, né? E tem a equipe fixa do hospital, que é uma equipe de manhã e uma equipe à tarde. E aí, a nossa equipe, que a gente faz, contribui, ajuda a deshospitalizar e mantém também esse paciente em casa até o óbito. Semana passada, a gente estava falando porque a gente ria de tudo, quando a gente estava na nossa base, né? Base que eu digo é o hospital, o HRU. E aí, um assistente social disse assim, a gente só lida com coisa ruim. É o dia inteiro. Ninguém chega pra gente pra dizer assim, o fulano melhorou. Né? Quando mandam um gira, que a gente chama que é um e-mailzinho institucional, é para dizer que alguém está piorando. Até porque os cuidados paliativos,
eles são, assim, acionados Infelizmente. exatamente quando não há nenhuma perspectiva de cura médica, não é Sim, isso? e aí é interessante, é importante a gente falar, porque assim, cuidado paliativo não é apenas quando o paciente está morrendo, em fim de vida, que a gente chama. Cuidado paliativo é qualquer paciente com doença grave, ameaçadora da vida. Né? Teve uma mudança aí no conceito, durante a pandemia, inclusive. Então, ele coloca para doenças graves, ameaçadoras da vida. Então, você tem um diagnóstico, sei lá, de uma doença cardíaca, você deveria ter uma equipe de cuidado paliativo para manejar sintoma. Claro que o Brasil está anos-luz disso, né? Mesmo que ainda não esteja em risco Enfim, iminente. de vida. Exatamente. Mas uma dor. Não existe uma pessoa que controle melhor a dor do que um paliativista. Não existe. Porque, normalmente, eles são especialistas em dor. Então, ele vai olhar para aquela dor, ele vai fazer o manejo das medicações para a dor de forma correta. Tem gente que fala assim, morfina. Meu Deus, estou perto de morrer. Tem nada a ver. Nada a ver. E morfina nem é só para dor, é para desconforto respiratório. Então, a nossa equipe, né? Semana passada, a gente estava discutindo disso, de por que é que a gente ri de tudo? Porque, gente, a gente ri de tudo. Estamos muito fracos por aí. Qualquer pessoa fala uma coisa naquela sala, parece um bando de... Alguém choca aqueles risos, né? E aí ela disse, a gente só lida com dor. Então, quando a gente está no hospital, a gente está no domicílio, é ali, né? É aquela família que, quando a gente chega, a família acompanha a gente com o olhar. Então, entre o médico, a assistente social, a enfermeira e a psicóloga. Né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente chegou, o paciente, como a gente chama, né? Ele estava com cara de morredor. O que é uma cara de morredor? É um paciente com um olhar parado, que está com aquela respiraçãozinha curta. Uma família inteira que tinha um afeto enorme por esse homem, um respeito enorme por esse homem. Uma esposa que olhava para ele e dizia assim, eu não sei fazer mais nada. Quando ele for, não sei fazer nada, acabou. E a gente chega tarde. Porque, infelizmente, não temos braços. E hoje o Brasil ainda precisa avançar muito em cuidados paliativos, apesar de já ser avançado, se comparado com outros lugares. E aí, quando a gente chegou, a gente foi se apresentar. A gente precisa apresentar o que é que a gente vai fazer, as expectativas. E aí, a esposa me deu... Ela estava virada para o marido, né? E aí, ela desvirou, pegou na minha mão. Ela sabia que eu era psicóloga, né? E aí, pegou na minha mão e disse assim, eu preciso que ele viva. Quando ela me falou isso, o médico que estava atrás, ele disse, parou. Ele parou. Ele morreu. E eu, vamos lá para a sala para a gente conversar? E aí, eu quero ficar perto dele. E eu disse, vamos lá para a sala. E aí, fui lá para a sala. Ninguém da família mais sabia, né? E aí, o médico fez toda uma leitura de quem é que tinha minimamente uma condição de saber aquilo. Viu que eu ia ficar num lugar, porque ele olhou para mim, então ele viu que eu ia ficar num lugar mais afastado. Por que você não disse? Ela não tinha condição naquela hora de saber. Então, ela foi me contar toda a história do casamento. Que ela era noiva de outra pessoa. E aí ele tirou ela desse noivado, salvou ela, né? E contou toda essa história desse marido. Contou a história dele como pai, contou a história dele como profissional. Tudo. Até o dia a hora que ela disse, quando ele morrer, já mudou, né? Que ele não pode morrer lá dentro, para quando ele morrer. Por quê? Porque ela falou de tudo que ela já tinha vivido. E ela conseguiu organizar, não é bem esse nome, elaborar também não é. Ela conseguiu perceber, conseguiu falar sobre esse história, tempo, né? essa cronologia, né? E aí ela disse, ele vem sofrendo muito. Minha filha, você acredita que é aquela sonda que ele se alimenta, né? Ele já estava sem se alimentar, só saindo líquido preto. E aí ela foi falando do que ela estava vendo. Vendo do sofrimento dele, né? E vendo diante do sofrimento da pessoa que é muito amada. Exatamente. E aí, a minha enfermeira com 2 bilas, assim, olhando para mim da porta, né? Porque o filho já estava lá e o outro filho ia chegar e ia se emocionar. E aí eu disse, olha, quando a gente chegou, ele estava muito frágil. Então, nós estamos diante de alguém que está indo a óbito. Aí ela, você acha que ele não passa de hoje? Aí a minha enfermeira veio. E aí? Olha, infelizmente... Dani, pela regra, pela lei, quem comunica óbito é médico. Mas nós estamos em uma equipe domiciliar, em cuidados paliativos, na cena. Né? E aí, ela comunicou, ela chorou bastante, disse que não queria ver. Então, olha como a gente precisa ter o olhar da cena inteira. Olhar para o médico que disse que o paciente parou,
o olhar para ela dizendo que queria ficar, mas você via que ela não tinha condição, para uma mulher que diz que não queria olhar ele agora. Sendo que não é isso, calma, né? E aí a gente vai escutar e ela, vai comigo que eu preciso me despedir dele. Isso depois de horas. A gente fica no domicílio, às vezes, 3 horas, se o paciente vier a óbito. E às vezes fica menos. Né? Depende, cada caso é um caso. Então, como é que você lida com a situação onde todo mês a gente perde, cada equipe, né? 6, 7 pacientes. Ou então a gente pega alguém que tem 7 meses. Um bebezinho de 7 meses. Né? E que a mãe não viu nada nos ultrassons, fez todo o acompanhamento, de repente, nasce, tem uma parada, fica com alguma sequela. Ou descobre uma síndrome rara. Daí a necessidade e a importância da análise, né? Exatamente. Não tem como. Porque a minha morte, ela é atravessada todo dia pela morte do outro. Eu lembro disso. Eu lembro que vai chegar. E eu não sei como. Né? E eu não sei quando. Tem umas metáforas, e aí alguns pacientes falam muito, né? A metáfora da fila. Você não sabe em qual número da fila você está. E aí, né, Lacan fala, você não aguenta ver a morte cara a cara. E eu não sei, porque eu queria ter um bate-papo com ele também, porque hoje em dia eu tenho pacientes que falam da morte beirando a morte. Me corrija se eu estiver errado. Mas Lacan também nunca acompanhou ninguém no leito de morte. Exato. Você tem uma escuta... Exato, né, que é diferente do tempo, né? Que nós estamos em outro tempo, né? Do tempo e da posição daquela pessoa que está falando. O Lacan escutava alguém no conforto, né, da sala, do consultório que ia até, dele. Né? Sim. Você não, você escuta alguém num leito de desfalecimento. Sim, e é assim, é tão interessante porque quando você escuta alguém dizendo eu sei que eu não vou passar o Natal aqui. Eu quero fazer o Natal logo. Né? Eu sei que eu vou morrer. Olha aqui. E baixinho, dificuldade de falar. E aí tem um texto de Lacan que fala sobre a dificuldade, que é impossível um sujeito olhar cara a cara para a morte. Então, ele vai botando umas cortinas, né? Para dizer, não, peraí, eu não suporto. Eu não sei. Eu já ouvi paciente falar da morte de outro lugar. Né? Dani, eu senti uma curiosidade, né, sobre esse processo de pacientes, né, que já estão basicamente de encontro, né, a vir a falecer. E tem uns deles que eles recebem essa promessa de dias, né? Um profissional conta que você diz, tipo assim, você tem tanto tempo para viver? É, algo assim, tipo, quando a pessoa já está em estado terminal, já está assim, realmente beirando, mas ainda tem um dia na qual ela vai estar ainda processando, saber, tipo, não, já acabou para mim. Aí eu queria entender como é que acontece o acompanhamento dessa pessoa. É interessante, porque assim, hoje em dia, nós dos cuidados paliativos, a gente fica indignado quando um profissional diz assim, você tem 3 meses de vida. Não tem nenhuma. Claro, né, existe um termo que a gente utiliza, que é o paciente quando ele está em processo ativo de morte. Quando o paciente está em processo ativo de morte, ele tem alguns sinais físicos que aparecem. Não tem mais urina, ou então ela é muito avermelhada, né? Tem uma hematúria, não consegue mais comer, ou então começa a vomitar, caquexia, emagrecimento, né? Não interação total. Então, assim, às vezes o paciente está com horas para morrer. E ele entra num processo ativo grave, né? Nenhum antibiótico faz mais efeito. Então, existe uma cascata de sinais. Mas quando um paciente tem uma demência, por exemplo, que é uma doença crônica, uma doença degenerativa, né? Uma doença degenerativa, eu não tenho como dizer quanto tempo ele vai durar. Não tem nenhum guideline, não tem nenhum... Não tem. Existem uns protocolos que você fala do nível de demência. E aí, infelizmente, o que alguns médicos fazem é fazer um cálculo dentro do protocolo, dizer, estatisticamente, você tem 3 meses de vida. E essa é uma sentença muito violenta. Porque se o sujeito ele estiver, e aí vem a psicanálise, se ele estiver egoicamente fragilizado, se ele estiver atravessado por um corpo já marcado de muito sofrimento, ele morre com 3 meses.
Nem todo mundo é aquela mulher do filme que vende tudo, vai para um hotel chiquérrimo na França comer do chefe que ela sempre sonhou, passeio, né? Acaba sendo mais uma sentença realmente, né, de morte. Outros, por exemplo, lá no ICC eu tive uma paciente maravilhosa, ela, que o médico deu 6 meses. Ela tinha um câncer de bexiga horrível. Parou o tratamento e tudo. E aí, toda vida que a gente ia lá, ela dizia assim, eu tô com tantos meses de lucro. Eu tô com tantos... E aí, assim... Eu vou mostrar pra esse exatamente. Que não é isso. E o lucro, ela fazia assim, se é lucro, o que é que eu vou fazer com esse lucro? E aí vinha tudo que ela desejava fazer à vida. E não era de forma desregrada. Vou estourar o cartão, não. Eu desejava ir à praia com meu marido. E a gente nunca foi porque a gente trabalhava muito. Então, nesse lucro, eu vou pra minha praia. Nesse lucro. E é interessante que a gente vive em lucro toda hora, né? Porque, assim, ninguém sabe. Eu tô aqui em lucro, que eu não sei, né? Exato. Para quem não sabe, a Dani, além de dar a supervisão e tantas cadeiras aqui na Uninasal, também é professora de saúde coletiva. Yes. E uma grande entusiasta do SUS. Sou, muito. Eu acho que por essa questão da sua residência e tudo mais. Então, nos fale um pouco do SUS, por que o SUS é tão importante para nós e nós nem sabemos e nem valorizamos. Nós estamos aqui por causa dele, inclusive, né? Já tomou a vacina? Já tomei a vacina. Eu sou tão vacinada que eu acho que... Já o Theo já disse sangue, né? O SUS, ele é a base não só da nossa saúde, mas da nossa condição de vida, né? O SUS, ele não está só no hospital. Se a gente está bebendo essa água, é porque ela passou por uma inspeção de qualidade, onde a vigilância sanitária, onde todos os braços do SUS, ele conduz a uma qualidade, a uma possibilidade de uma mínima saúde, né? É aquela que a gente diz assim, não tem nenhuma água que preste hoje, tem coliformes fecais, né? Entenda, o SUS, ele faz um trabalho gigantesco na tentativa da saúde, da alimentação, das vacinações, do acompanhamento desse sujeito, ele ser do antes de nascer até o pós-morte, né? A gente faz o estudo das DOs, da declaração de óbito, né? E aí, assim, o SUS controla esses dados. Como é que as pessoas estão morrendo, né? Então, ninguém pega uma declaração de óbito emprestada, porque tudo é ligado à Secretaria de Saúde, as receitas médicas controladas são ligadas também à secretaria. Quando a gente fala da nossa educação, né, o MEC, ele precisa vir e bater, né? Dani, o MEC é SUS, é Secretaria de Educação. Tá, mas quando a gente fala na residência, se vocês não tiverem credenciados, eles não vão fazer residência nunca. Sim. Né? Então, tudo chega no SUS. Por onde você roda, você chega no SUS. Dani, eu tenho um plano de saúde. Tem SUS também. Né? No plano de saúde. Tem SUS também. Porque quando a gente faz um procedimento, por exemplo, um transplante de alta complexidade, né? E aí o hospital particular ele não está com um leito disponível, ele vai lá para o HU, lá para o Hospital das Clínicas. É um paciente com plano de saúde. Sim. Paciente com transplante de fígado não é feito em plano de saúde, é feito no SUS. Na nossa realidade, tem a questão do hospital de Messejana, né? Tem. Que é a referência, a questão cardíaco, pulmonar, temos. E que é enorme, né? É interessante que uma das passagens da residência, a gente chama de eletivo. E aí eu fui lá para o Hospital do Coração, né? Que tem pacientes oncológicos também. E aí o Hospital do Coração, não sei se vocês já foram. Já. É um lugar bom para você visitar, viu lá? Além de ter uma estrutura enorme, né, os profissionais de lá extremamente qualificados e tem uma UTI que a gente chama de UTI família. Tem hospitais particulares que hoje em dia tem a UTI família. Mas a UTI família do Hospital de Messejana, no tempo que eu fui, ela realmente incluía a família. De chegar para ela, perguntar como é que o paciente passou a noite, para além do que a técnica já pegou os sinais vitais. Então, como é que você percebeu a noite? Você conseguiu dormir? A senhora, então dormi, então tá tudo bem. Né? Do paciente começar a entrar num desconforto e a equipe retirar esse familiar, mas não retirar, dizer, sai embora. Peraí, tá acontecendo tal coisa, o médico e o enfermeiro estão fazendo tais procedimentos. A gente tem uma psicóloga lá maravilhosa, que ela trabalha lá no Centro de Queimados, a Darla. Né?
que é psicóloga do Centro Oncológico de lá, se eu não me engano, e dos queimados do JF, queimados SUS. Não existe outro melhor. Não existe outro centro de... Se você é rico, milionário, e você se queima, você vai bater no JF. Se você sofreu um acidente, eu sugiro que você bata no JF. Ah, mas eu tenho plano Plus, vai pro JF. Lá estão os melhores. Vai pro JF. Né? É SUS. Estimada professora. Oi, estimados alunos. Gente, não aguento mais quando eles me chamam estimadas. Agradecer a sua presença. A gente está encerrando por causa do nosso horário aqui Muito no bem. estúdio. E gostaria que você deixasse uma mensagem para o estudante de psicologia, de modo, Sim, de modo particular, para nós que fazemos um curso numa faculdade particular, que nós não temos tanto conhecimento dessa possibilidade de fazer uma residência, de conhecer um pouco mais essa estrutura do SUS, de alargar um pouco mais o nosso horizonte de vivência com o sofrimento. Tem certeza? Absoluta. Tá bom. Vai lá, se garanta. Eu também sou aluna de faculdade particular, né? E aí eu sou meio irritada com o pouco desejo de investimento pessoal, né? Porque a psicologia, ela é muito incrível, se bem feita. Senão, ela é perigosa, né? Então, eu acho que o que eu posso deixar para os meus alunos passados, presentes, futuros é: esteja aqui por alguma coisa, né? Se não quer estar, ou se quer estar apenas para passar, vai fazer com que os números de psicólogos aumentem, mas com que a qualidade da profissão reduza. É uma luta nossa fazer com que essa profissão tenha uma carga horária de 30 horas, tenha um piso salarial que a gente não tem. Se a gente estiver formando em quantidade, não em qualidade, a nossa profissão ela vai se enfraquecer. E sendo bem sincera, eu não quero psicólogo fraco, porque não vai servir de nada, a não ser para encher. Uhum. E cheio nós já estamos. Então, invistam. Vocês estão pagando uma faculdade. Para quê? É só para ter o certificado? Vocês vão ter. Todo mundo tem um certificado hoje em dia. Serve de quê? Se você não for um profissional, não serve de nada. Então, se for para encher, retirem-se. Muito bem. Obrigado, valeu a pena, viu? Olha aí, foi bom para vocês? Foi bom para você também? Foi meio tenso aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Esse bicho fálico aqui na minha... Dani, muito obrigado. Obrigada a tá? vocês. Vamos correr agora para a nossa supervisão. Meu Deus, somos explorados. A todos, muito obrigado. E a gente se encontra logo mais no próximo encontro dos Diálogos Contemporâneos de Psicanálise. Obrigado, até mais. Obrigada.